Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, seja com a sua família, o seu lar nesta noite. Damos graças a Deus porque estamos iniciando mais uma nova semana e podemos ter esse tempo, esta oportunidade concedida pelo Senhor de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao nosso Deus e para compartilharmos a palavra do Senhor. De fato, temos sentido assim a falta de estarmos reunidos de uma forma presencial, todos os irmãos reunidos na igreja, mas estivemos reunidos este final de semana, o presbitério, e ali conversando, nós achamos por bem o entendimento, o consenso geral de estarmos aguardando mais um tempo. Entendemos que isto é o melhor para cada um dos irmãos, para a segurança de cada um, e assim nós vamos permanecer ainda durante mais algum tempo, sem termos as nossas reuniões presenciais. Mas enquanto isso, convidamos os irmãos para que todo domingo, às 18 horas, neste mesmo horário, os irmãos estejam aí ligados no canal da Igreja Metodista Unida no YouTube, aqui do Planalto, e participando dos cultos de louvor e de adoração ao nosso Deus. E durante a semana, os irmãos têm a oportunidade de participar da sua célula, né? Estamos aí com as células se reunindo por intermédio de uma videoconferência, e eu quero convidar você, não fique de fora, mas participe juntamente com a sua célula, tenha ali juntamente com os irmãos um tempo de comunhão, um tempo de celebração, um tempo de adoração ao Senhor, mesmo que à distância, mas graças a Deus que o Senhor nos dá essas ferramentas que podem nos servir e podem nos ser úteis no momento como este que nós estamos vivendo. Que nós possamos continuar também orando ao Senhor. Eu creio que Deus está nos dando um tempo para vivermos igreja talvez de uma forma diferente, nos nossos lares, na nossa família, um tempo mais em família, e vamos aproveitar esse tempo para estarmos em contínua oração, para estarmos lendo a palavra de Deus, para estarmos em comunhão com o Senhor. Então não perca esta oportunidade, cremos que certamente este é um tempo de Deus para as nossas vidas, em que certamente depois que tudo isso passar, muitos testemunhos nós teremos daquilo que Deus pôde transmitir, pôde ensinar, aquilo que esse tempo pôde representar na vida de cada um dos irmãos. E eu quero também aproveitar essa oportunidade para dizer aos irmãos que têm os seus dízimos e as suas ofertas para entregar, você pode fazer isso, né, através de uma transferência bancária, através de um depósito bancário, e aí na tela está a conta da igreja, a agência, o número, e você pode fazer isso, com isto abençoando a obra de Deus de uma maneira generosa e que Deus continue abençoando também a sua vida. Nesse momento eu quero convidar aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, aonde nós estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 até o versículo de número 41. E o título da mensagem nesta noite, que nós queremos compartilhar com os irmãos, é Enfrentando as Tempestades. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esta renovada oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste momento compartilhando a Tua palavra. E eu quero, ó Deus, orar nesse instante por cada um daqueles, Senhor, que neste momento estão ouvindo a Tua palavra. Por cada um daqueles que neste momento ouviram, ó Deus, a leitura e que estarão, ó Deus, ouvindo a mensagem do Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente ao nosso coração nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, ter a clareza, o entendimento, a compreensão da Tua palavra, Senhor. E que uma vez compreendendo a Tua palavra, nós possamos viver, nós possamos nos conduzir de acordo com a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos, de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada uma das nossas vidas. Senhor, fala ao nosso coração, pois nós assim rogamos ao Senhor e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler nos narra sobre um acontecimento que se deu com Jesus e os seus discípulos numa travessia no mar da Galileia. E enquanto eles atravessavam, eles enfrentaram ali uma tempestade. E considerando sobre tempestade, falando sobre tempestade, na introdução desta mensagem eu gostaria de fazer 4 considerações sobre as tempestades da nossa vida. Em primeiro lugar, as tempestades da vida existem e são inadiáveis, ou seja, elas são inevitáveis. Ninguém pode escapar delas. Homem, mulher, jovem, idoso, pobre, rico, sábio, indouto, crente, descrente, todos passam pelas tempestades. Na trajetória que nós percorremos entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós vamos passar, vamos enfrentar as tempestades. Nós não estamos isentos, nós não estamos dentro de uma redoma de vidro, nós não estamos blindados, nós não estamos imunes a elas. Na nossa vida nós enfrentamos a dor, nós enfrentamos as aflições, nós enfrentamos as tribulações, passamos por todas estas coisas. E ao enfrentarmos uma tempestade, nós devemos ter em nosso entendimento e em nossa consciência que nós não somos os únicos, nós não fugimos à regra, mas todos nós passamos por elas. Segundo ponto, as tempestades, elas não só são inevitáveis ou inadiáveis, mas as tempestades também elas são repentinas. Elas são inesperáveis, elas são imprevisíveis. De uma hora para outra, elas chegam nas nossas vidas. Elas chegam quando nós não planejamos, quando nós não esperamos. Elas muitas vezes deixam as nossas vidas de cabeça para baixo. Altera a nossa agenda, muda os nossos planos. E por que não dizer também, muitas vezes as tempestades, elas mudam e alteram as estruturas das nossas casas. E para ilustrarmos o caráter inesperado de uma tempestade, nós podemos usar a geografia deste local, aonde aconteceu essa tempestade, quando Jesus e os seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. O mar da Galileia, também chamado e conhecido por mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, na verdade não é um mar, mas ele é um grande lago,
o maior lago desse país. Um lago que possui aproximadamente 19 quilômetros no seu comprimento e aproximadamente cerca de 13 quilômetros na sua largura. Ele está a uma altitude de 212 metros abaixo do nível do mar, cercado por algumas montanhas e tendo ao norte o maior monte daquela região, chamado de o Monte Hebron. O Monte Hebron, que está numa altitude de 2.814 metros. Eu corrijo, Monte Hermon e não Monte Hebron. 2.814 metros, aonde no seu pico ele está praticamente coberto de neve o tempo todo. E quando o vento frio e gelado desce e vai encontrar ali embaixo com o calor daquele lago, nós temos ali então um fenômeno. O choque desses dois ventos produziam as tempestades. E o dia podia estar ensolarado e de repente uma tempestade se formava. E certamente isto que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Como as repentinas tempestades do mar da Galileia, assim também acontece conosco. Saímos de casa para o trabalho como em qualquer outro dia e de repente batemos o carro. Ou então vamos ao médico para fazermos ali uma consulta de rotina e então recebemos o diagnóstico que estamos com uma doença grave. Ou então viajamos, saímos de casa e ao retornarmos percebemos que a nossa casa foi arrombada, que fomos roubados. Tudo isto nos mostra e nos ilustra que as tempestades, elas são imprevisíveis. Mas em terceiro lugar, as tempestades, além de serem inevitáveis, repentinas, elas são também ingovernáveis. Ou seja, nem sempre o nosso conhecimento, a nossa experiência, o nosso esforço, a nossa capacidade são suficientes para lidarmos, para administrarmos e para controlarmos e resolvermos as tempestades. O barco continua assolado pelo vento, enchendo de água, e o naufrágio parece inevitável. É curioso, se nós observarmos que alguns dos discípulos que estavam ali dentro daquele barco, como Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores. Eles nasceram nas proximidades do mar da Galileia. Eles cresceram ao redor daquele mar. Eles pescaram neste mar por muitas vezes e certamente já tinham passado por outras tempestades neste lago. Mas desta vez, ao usarem toda a sua perícia, ao usarem toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, eles não estavam conseguindo administrar, governar aquela situação. Assim acontece na vida. Aquilo que para nós muitas vezes parece muito fácil, muito comum, se transforma de uma hora para outra em algo incomum, em algo difícil. Aquilo que nós muitas vezes conseguimos lidar com habilidade, nós não temos mais o controle, perdemos a rédea, o barco não mais obedece ao nosso comando. Mas uma quarta consideração: as tempestades, além de serem inevitáveis, repentinas, ingovernáveis, têm uma característica: elas são instrutivas. Deus é soberano e Ele não é pego de surpresa pelas tempestades que assolam a minha vida e a sua vida. As tempestades, elas não são capazes de impedir a intervenção e o agir de Deus em favor daqueles que têm colocado as suas vidas nas suas mãos,
em favor daqueles que têm confiado nele. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 64, no versículo 4, a palavra de Deus nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, Ele tem o poder de usar as tempestades para cooperar em favor daqueles que o amam e em favor daqueles que lhe obedecem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante nós ressalvarmos que as tempestades, elas não vêm para nos levar para longe de Deus, muito pelo contrário, mas as tempestades vêm para nos colocar aos pés do Todo-Poderoso. As tempestades, elas vêm para nos colocar aos pés daquele que é o Criador do céu, Criador da terra, Criador do universo, Criador de todas as coisas. As tempestades, elas não vêm para gerar incredulidade e dúvida nas nossas vidas. Muito pelo contrário, elas vêm para quebrantar a dureza dos nossos corações, fazendo com que nós sejamos mais humildes, mais quebrantados, mais ensináveis e mais dependentes de Deus. Ao contrário daquilo que alguns também pensam, as tempestades, elas não vêm para nos arruinar, elas não vêm para nos destruir, muito pelo contrário, mas as tempestades, elas vêm para que nós sejamos vitoriosos, para que sejamos perseverantes, para que nós sejamos maduros e aperfeiçoados por Deus, e para que nós possamos crescer espiritualmente. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz a perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Veja só que as tempestades, ela tem esse caráter instrutivo, esse caráter aonde Deus se utiliza dela e ela se torna nas mãos de Deus um instrumento para Deus trabalhar, para Deus agir e para que nós sejamos melhores na presença do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, se você fechou a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse novamente, vai nos mostrar o contexto em que aconteceu esta tempestade, o contexto em que aconteceu este fato, em que nós acabamos de ler. Se olharmos para o versículo 33 e o versículo 34 do capítulo 4 de Marcos, nós vamos encontrar o seguinte: e com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. O texto nos diz que Jesus estava, antes de atravessar o mar com os seus discípulos, ele estava expondo a palavra, ele estava ensinando a palavra para a multidão, para os discípulos e para os apóstolos que estavam ali com eles. E no final daquele ensinamento, no final em que ele terminou de contar aquelas parábolas sobre o reino de Deus, ele então convida os discípulos para passarem da teoria para a prática. Isso é algo interessante, meus irmãos, porque nós podemos ouvir a palavra de Deus, nós podemos aprender a palavra de Deus, nós podemos
memorizar a palavra de Deus, mas a verdadeira lição nós vamos aprender no momento que nós atravessamos as tempestades da vida. Eles tinham ouvido vários ensinamentos, eles tinham aprendido muitas coisas, mas agora chegou a hora da aula prática. É quando nós passamos pelas provas, é quando nós passamos pelas aflições, quando nós passamos pelos vales, quando nós caminhamos pelos desertos, quando nós enfrentamos os ventos contrários, quando nós nos deparamos com o mar tempestuoso e revolto da vida. É nesta hora que nós vamos descobrir que tudo aquilo que ouvimos e aprendemos da palavra de Deus é verdade. É nesse momento que nós temos a oportunidade de colocarmos a teoria sobre a fé, a teoria sobre a esperança, a teoria sobre a perseverança, a teoria sobre a dependência de Deus, a teoria da providência e a teoria do socorro e da misericórdia de Deus em prática. É nesse momento que nós vamos vivenciar, é nesse momento que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que por teoria nós aprendemos, mas agora vamos desfrutar na prática. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que eles entraram no barco, Jesus cansado, certamente depois de um dia falando, de um dia ensinando, ele estava cansado e a Bíblia diz que ele deita no travesseiro ali no fundo daquele barco, e os discípulos estão atravessando o mar, e chega um determinado momento que vem a tempestade, e aquela tempestade com vento começa a assolar, e a água começa a entrar no barco, e ali naquele momento eles então despertam a Jesus. E aqui, a partir deste momento que eu quero destacar 3 perguntas que acontecem nesse texto, e é sobre essas 3 perguntas que nós queremos compartilhar, que nós queremos discorrer com os irmãos. A primeira pergunta está registrada em Marcos 4:38. É a pergunta dos discípulos a Jesus. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no capítulo 4, no versículo 40, que é agora uma pergunta de Jesus aos discípulos. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre si. Está lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos analisar essas perguntas. Vamos nesta noite conversarmos um pouco sobre esse assunto e extrairmos aquilo que certamente a palavra de Deus tem a nos ensinar, a palavra de Deus tem a falar ao nosso coração. A primeira pergunta foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. E eles perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Mestre, não te importas que estamos morrendo? Essa é a nossa pergunta em meio às tempestades da vida. Depois que muitas vezes nós tentamos usar toda a nossa capacidade, toda a nossa sabedoria, toda a nossa experiência, toda a nossa força, é justamente nesse momento em que muitas vezes nós estamos tentando e porém não conseguindo nada, que nós apelamos para Deus e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo que eu estou perecendo. É a pergunta da nossa angústia, é a pergunta da nossa dor, é a pergunta da nossa crise, é a pergunta de quem está passando por uma tempestade, porque de quem está passando por um problema familiar, de alguém que está passando por uma crise financeira, por um problema conjugal ou com um problema com os filhos.
é quando usamos todos os nossos recursos, as nossas habilidades, e nada é capaz de vencer a tempestade. É nessa hora que perguntamos: Senhor, Tu não te importas? Senhor, o Senhor não vai me ajudar, não vai me socorrer. Senhor, Tu não estás vendo os meus problemas, o Senhor não está vendo o meu choro, o Senhor não está vendo a minha dor, o Senhor não está ouvindo as minhas orações, o Senhor não está escutando o meu clamor por socorro. Por que estes homens estavam fazendo esta pergunta, de certa forma, censurando a Jesus? O que é que certamente estava tomando o coração deles, que levou eles a perguntarem de tal modo para o Senhor? E nós vamos destacar aqui a dificuldade que eles tinham de harmonizar a ordem que Jesus havia dado de atravessar para a outra margem e a chegada da tempestade. Eles não souberam harmonizar, eles não souberam entender, eles não souberam compreender. Por um lado, Jesus havia dado uma ordem para eles atravessar, e agora chega a tempestade, e eles não conseguem ver a harmonia entre essas duas coisas. Enquanto eles obedecem à ordem de Jesus, enquanto eles estão fazendo exatamente aquilo que Jesus ordenou, eles enfrentam uma tempestade. É muito fácil nós entendermos a tempestade na vida do profeta Jonas. Quando o profeta Jonas estava fugindo de uma direção dada por Deus. É muito fácil nós entendermos toda aquela tempestade que veio naquele mar, para reconduzir Jonas novamente a obedecer uma ordem, o propósito que o Senhor havia dado. Mas quando nós estamos procurando viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, quando nós estamos muitas vezes procurando viver da maneira correta, da maneira certa, muitas vezes surge a tempestade. E nós não entendemos. Nós não sabemos, muitas vezes, harmonizar isso na nossa vida. Eles estavam aflitos, porque eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus, e mesmo assim, passando por uma aflição. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, e dissemos isso agora há pouco. Não estamos dentro de uma redoma, não estamos isentos, não estamos blindados. O fato de servirmos a Deus, o fato de confiarmos em Deus, o fato de obedecermos a Sua palavra, não nos isenta das tempestades. Se nós lembrarmos daquilo que está dito lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, nós vamos encontrar ali que a tempestade, ela vem tanto sobre a casa edificada sobre a areia, como a casa edificada sobre a rocha. E então, nós precisamos também entender que os discípulos estavam tendo uma segunda dificuldade, a dificuldade de harmonizar a urgente necessidade deles e a demora de Jesus. Eles estavam apavorados, eles estavam agitados, eles estavam com medo de morrer, eles estavam vendo a morte de frente, e aquela situação estava de alguma maneira afligindo as suas vidas. Mas quando eles olham para Jesus, o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Os discípulos tiveram dificuldade de olhar por um lado a necessidade urgente que eles tinham e a demora de Jesus. Jesus estava dormindo, e quem está dormindo não está agindo, quem está dormindo está parado. Existem horas que a demora de Deus nos incomoda muito mais do que a tempestade que está à nossa volta. Existem horas que o silêncio de Deus grita muito mais alto na nossa alma do que o barulho do vento, do que o ruído das águas. E é quando muitas vezes nós fazemos como fez Abacuque,
Está registrado lá no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 2, aonde Abacuque diz: até quando, Senhor, eu clamarei, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que o Senhor demora? Eu quero dizer algo, meus irmãos, que o relógio de Deus, ele não atrasa. O relógio de Deus, ele não atrasa sequer um segundo. Ele muitas vezes demora aos nossos olhos. É porque certamente Ele está preparando algo maior e algo melhor para as nossas vidas. Ele está no controle. Ainda que eu e você não vemos isto, ainda que eu e você não sentimos isto, mas Ele está no controle. A segunda pergunta que nós encontramos é agora a pergunta dos discípulos a Jesus. A primeira pergunta foi a pergunta dos discípulos para Jesus. E agora nós vamos ver Jesus perguntando aos discípulos. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? E como é que não tendes fé? Jesus pergunta para eles, por que é que eles não estavam tendo fé? Porque eles deviam ter fé e não ter medo. Primeiro, eles deveriam ter fé e não deveriam ter medo, por conta da promessa de Jesus. O que foi que Jesus disse a eles? Jesus disse: passemos para outra margem. Qual era o destino? Qual era o local que Jesus tinha planejado, tinha apontado? Jesus tinha dito que era para eles chegarem do outro lado. O destino deles não era o naufrágio, o destino deles não era a morte, o destino deles não era ser vencidos por aquela tempestade, mas o destino deles, prometido por Jesus, era a outra margem. Nós devemos ficar firmes nas promessas do Senhor. O que Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele vela sobre a sua palavra. E em momentos de tempestades, mais do que nunca, a palavra de Deus precisa estar guardada na nossa mente, no nosso coração, nos protegendo, nos guardando, nos livrando dos temores, nos livrando da dúvida e nos fazendo ainda mais confiantes e seguros em Deus. O nosso problema não é a tempestade, mas o nosso problema muitas vezes é a nossa incredulidade, é a nossa dúvida. Eles precisavam ter fé e não ter medo por conta da promessa, mas também por conta da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. O Criador do vento, o Criador do mar, o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador de todas as coisas. E é bom que se diga nesse momento que a criação não é maior do que o Criador. O Criador é maior. E se o Criador é maior, Ele tem poder sobre o vento, Ele tem poder sobre as águas, Ele tem poder sobre tudo aquilo que Ele criou. Ele tem o domínio sobre a criação. Se Jesus está no barco, esse barco não pode afundar. Se Jesus está no barco, esse barco ele não vai naufragar, porque o vento e o mar não podem derrotar o Senhor poderoso do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se Ele está conosco, nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos apenas confiar e nós precisamos apenas descansar em sua promessa. Eles precisavam ter fé e não ter medo por conta da promessa, por conta da presença, mas eles precisavam também por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Jesus estava dormindo. Por que que Jesus estava dormindo? Certamente porque ele estava cansado, sim, não resta a menor dúvida. Mas Jesus também dormia
porque ele tinha consciência de que tudo está no controle. Quando nós temos a consciência de que tudo está no controle, nós vamos aprender uma lição extraordinária, que paz, preste bem atenção nisso, paz não é ausência de tempestade, paz não é calmaria, paz não é bonança, mas paz é aquilo que eu e você podemos desfrutar, mesmo em momentos de tempestades, em momentos de aflições, porque a paz é o resultado de uma profunda confiança em Deus, de que Ele é poderoso, Ele está no controle, e então por conta disso, nós podemos descansar na sua presença, nós podemos descansar nos seus braços, nós podemos descansar nas suas mãos. Eles precisavam ter fé e não ter medo, por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz, mas também por causa do poder de Jesus. O poder de Jesus sobre a natureza. É Ele que acalma o mar, é Ele que aquieta o vento, e tudo se faz bonança. E como diz a palavra de Deus, agindo o Senhor, quem poderá impedir? E devemos ressaltar nesse momento que Jesus ele não tem poder apenas sobre a natureza, mas Jesus ele tem poder sobre os demônios, para repreender os demônios, para colocar as vidas em liberdade, para a glória de Deus e para cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas. Ele tem poder sobre as enfermidades, para repreender as enfermidades, para trazer saúde, para gerar saúde ao corpo, muitas vezes abalado, ferido e muitas vezes enfraquecido. Mas Ele também tem o poder sobre a morte, porque Ele venceu a morte. Ele tem poder sobre a morte. Durante o seu ministério, Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscitou a filha de Jairo. Terceira e última pergunta, está lá em Marcos capítulo 41, que é a pergunta que os discípulos fazem entre si. A primeira pergunta foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. A segunda pergunta, a pergunta que Jesus faz aos discípulos. E agora a terceira e última pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre si. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você que nos ouve nesta noite, que a tempestade vem para sabermos quem é Jesus. Quem é esse? E nós poderíamos, nesta noite, dar algumas respostas. Quem é este? Este é aquele que desde a eternidade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, planejaram a minha e a sua salvação. Um plano eterno de redenção, por meio do qual eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados, podemos ser justificados, podemos ser reconciliados com Deus e podemos desfrutar de uma nova vida. Quem é este? É aquele que criou o céu, é aquele que criou a terra. Quem é este? É aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quem é este? Ele é o sol da justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é o lírio dos vales. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá.
Quem é este? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem é este? Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este? Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Quem é este? Lá no livro de Apocalipse diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é a origem e Ele é o fim de todas as coisas. Concluindo esta mensagem, eu gostaria de dizer a você: vamos enfrentar as tempestades da vida, confiando nas promessas do Senhor. Vamos enfrentar as tempestades da vida, desfrutando da sua presença, desfrutando da sua paz, desfrutando do seu poder e reconhecendo quem é este. É o Senhor poderoso, é aquele que acalma o mar, aquieta os ventos e faz com que tudo se torne bonança. Você tem passado por tempestades? Você tem vivido tempestades na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos? Você tem vivido tempestade na saúde? Você tem vivido tempestade na sua vida financeira? Nesta noite, através da palavra de Deus, nós aprendemos como enfrentar essas tempestades. Eu quero orar com você nesse instante. Bendito Deus e Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez a Tua palavra, ela vem nos ensinar. Mais uma vez a Tua palavra vem nos encorajar. Mais uma vez a Tua palavra vem nos animar, Senhor, para que nós não venhamos nos abater diante das tempestades. As tempestades que vêm de uma hora para outra. As tempestades que assolam a todos quantos vivem sobre a face da terra. Mas nesta noite nós temos aprendido que através de uma confiança nas Tuas promessas, através da segurança, meu Deus, da Tua presença, através da paz que o Senhor transmite ao nosso coração e através do Teu poder que aquieta as águas, que acalma os ventos, o Senhor é aquele que tem o poder para fazer com que as tempestades das nossas vidas, elas possam se tornar em bonança. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a entendermos o caráter instrutivo, ó Deus, muitas vezes das tempestades, que elas possam nos levar aos Teus pés, que elas possam nos levar a confiar mais no Senhor, que elas possam nos amadurecer, que elas possam contribuir, Senhor, para que nós possamos crescer espiritualmente, que elas possam contribuir para que nós possamos conhecer e saber quem é o Senhor. Em nome de Jesus, abençoe todos quantos ouviram esta palavra e que de alguma forma, de alguma maneira estão enfrentando alguma tempestade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar estas vidas, abençoar estes lares, ó Deus, trazendo a paz que só o Senhor pode trazer, trazendo a confiança, a segurança, e que cada um de nós possamos ser conduzidos ao lugar que o Senhor quer nos conduzir, que é aos Teus pés, reconhecendo o Teu poder, a Tua grandeza, a Tua soberania, e rendendo, ó Deus, de uma maneira humilde e confiante, as nossas vidas em Tuas mãos. Pois assim, ó Pai, nós oramos, e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que a presença de Jesus permaneça dentro dos nossos barcos, durante toda esta trajetória que nós temos no mar da vida. E certamente, quando outras ondas vierem, quando outros ventos contrários soprarem, certamente saberemos que aquele que está conosco, o Criador do universo, poderoso Senhor,
Ele tem o controle, Ele tem o domínio, e por isso certamente o meu barco e o seu barco, ele não vai naufragar, mas ele vai atravessar a margem e nós vamos chegar ao porto seguro que Ele tem nos destinado. Queremos nesse momento invocar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te dê uma semana abençoada, você e toda a sua família.